Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h31. Vamos caminhar com Jesus. E aí, pessoal, tudo bem? Eu ia entrar na hora certa, mas o bicho travou. Aí já viu, né? Coisas que acontecem em quem, como eu, não é um profissional da área, né? Nós estamos aí, segundo domingo do Advento, momento para a gente se preparar, para a gente acompanhar, né? E é muito interessante esse domingo porque ele traz uma pessoa, né? Uma pessoa muito importante. A gente vai falar sobre essa pessoa e vai falar sobre o que essa pessoa significa, né? E aí depois a gente vai fazer uma atualização, né? Ô JR, boa tarde, paz e bem, né? Então daqui a pouco, daqui a mais uns minutinhos a gente vai começar, né? E aí a gente vai fazer a leitura e vai fazer a reflexão, né? Aqui do meu lado está minha esposa, Mozinho, aqui comigo, né? E a gente vai fazer a nossa conversa já, daqui a mais 3 minutinhos. Enquanto isso, vamos esperando o pessoal chegar. JR, você está bem? Como é que você está, JR? Né? E hoje vai ter essa reflexão importante, né? Mas nós vamos esperar o Evangelho para a gente poder aproveitar, né? Eu acho que é porque mais uma vez a gente vai ver como é uma questão, como a gente pode ver que a palavra de Deus é atual, né? Como a palavra de Deus ela nos provoca, ela nos perturba, né? E é bom, pessoal, é bom que a palavra de Deus provoque, perturbe, nos deixe inquietos, né? Porque das duas uma, se você ouve a palavra de Deus e ela não te perturba, das duas uma, ou você não ouviu a palavra, ou você já é santo, pronto, perfeito, lindo, maravilhoso, entendeu? Né? Das duas uma. Como eu acho que a maior parte das pessoas não é perfeito, lindo, maravilhoso, entendeu? Eu acredito que se você não se sente perturbado, é porque você realmente ainda não entendeu o problema da coisa, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém e de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindos para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão.
Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo estas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar a sua eira, recolher o seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Bom, no segundo domingo do Advento, a gente vê a figura de João Batista. João Batista é uma pessoa que tem um certo destaque na Sagrada Escritura, porque João Batista é o único profeta do Novo Testamento. Aliás, João Batista é, de todos os profetas, o único que viu o Messias que ele profetizava. Grandes profetas como Oséias, como Isaías, Elias, Miqueias profetizaram a vinda do Messias. Mas só João Batista teve a graça de ver o Messias. E aqui é importante que a gente entenda, antes de tudo, o que é um profeta. E por que a profecia é tão importante na igreja. O profeta, ao contrário do que muitos pensam, não é um mago milagreiro. Né? Tem gente que acha que o profeta é um mago milagreiro. O profeta Elias, ele pegou, mandou fazer pãozinho e a viúva nunca mais teve falta de pãozinho. O profeta Oséias mandou o sírio se banhar 7 vezes no Rio Jordão e ele ficou curado da lepra. Não, esquece isso, pessoal. Tem nada a ver. Também não é verdade que o profeta seja um adivinho, um previsor do futuro. Né? Eu até atualmente falo assim, quem prevê o futuro é o meteorologista, e de vez em quando erra. Né? O profeta não é para prever o futuro. Ele até pode fazer uma previsão, mas essa previsão ela tem um sentido, e quase sempre tem um sentido imediato para que as pessoas crerem nele, e tem um sentido espiritual que a gente só vê depois. Né? Recentemente, inclusive, a gente viu Jesus fazendo uma profecia. Né? Quando ele fala, vocês estão encantados com isso, isso aqui vai ser tudo destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. E aconteceu isso no ano 70. Mas também serve para a gente pensar sobre a nossa vida e a igreja que nós temos adiante. O que é um profeta? Um profeta é uma pessoa profundamente ligada a Deus e que faz, né? Eu falo muito essas 3 coisas para ver se as pessoas guardam essas 3 coisas. Porque se você guardar e você ler os profetas, você vai ver que eles fazem isso. Que coisas são? Primeiro, eles mostram o que está errado. Segundo, eles nos ensinam o que está certo. E terceiro, eles nos chamam para sair do erro e vir para o acerto. E no dia de hoje, no segundo domingo do Advento, o
que os profetas nos anunciam é um tempo de paz. Paz, Bernardo? Paz. Mas ele está falando aqui que vai bater com machado, que vai arrancar a árvore. Calma. Isso é a linguagem do profeta. É a linguagem simbológica. Né? São símbolos e sinais. Se você for pensar, e você vê aqui na primeira leitura o livro A Profecia de Isaías, né? Você vê que está aqui: nascerá uma haste do tronco de Jessé, a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Jessé é uma pessoa, não tem haste, não vai nascer flor dele. Mas está falando da descendência de Jessé. Ou seja, é muito comum que o profeta use símbolos na sua fala. Como também aqui tem várias, né? O lobo e o cordeiro viverão juntos, o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito, o bezerro e o leão comerão juntos, a criança poderá empurrá-los, levá-los para onde quiser, né? O menino desmamado colocará a mão na toca da serpente e por aí vai. O que quer dizer isso? Você acha que realmente, por exemplo, como está escrito aqui, o urso e a vaca vão comer grama? Claro que não. Claro que não, porque isso é uma coisa antinatural. Ô Jairton, boa tarde, paz e bem. Isso é uma coisa antinatural. Nunca que o urso vai pastar. Bernardo, mas o profeta Isaías disse. Mas é aí que você tem que entender. Ele está fazendo um símbolo. Ele está dizendo que no tempo determinado haverá paz, haverá ausência de conflito. Até os animais estarão vivendo um momento de paz. Ou seja, estamos falando de um mundo que será maravilhoso, um mundo onde não haverá conflitos. Mas é muito interessante, porque há uma fala antes que as pessoas não prestam atenção. Ele não julgará pela aparência do que vê, nem decidirá somente porque ouviu dizer, mas trará a justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Então, isso é muito importante. Primeiro, a gente tem que entender que os humildes são os pobres, os miseráveis, os que hoje nós chamamos de periféricos. Né? Papa Francisco fala muito sobre as periferias sociais e existenciais. Né? Se você pensar uma linguagem mais técnica, as pessoas falam em vulneráveis, pessoas desprovidas de seu sustento. Né? Por exemplo, nós ouvimos essa semana, segundo dados do IBGE, que 66 milhões de pessoas brasileiras estão abaixo da linha da pobreza. Isso é praticamente 1/3 da população do Brasil. 1 em cada 3 está abaixo da linha da pobreza. Bernardo, mas eu não vejo isso. Claro que não, porque isso está em determinados locais. Há bolsões de pobreza. E se você procurar, você vê. Né? Aí ele diz muito claramente, ele trará justiça para os humildes. Sabe, pessoal, a gente tem que entender que não é possível paz sem justiça. E a justiça para nós não é cumprir uma lei. A justiça para nós é dar a cada um conforme a sua necessidade. Né? Se você está ouvindo essa live e é católico, você pode pegar lá o catecismo, o último catecismo escrito, de 1982, que está lá escrito: justiça é a virtude para o que você dá para Deus e para cada pessoa conforme a sua necessidade. Tá? Então não sou eu que estou falando isso.
E ele fala que ele dará uma ordem justa aos homens pacíficos. Isso é muito importante, porque nós estamos falando que a justiça está relacionada com a paz. Deixando muito claro, nós estamos falando que a justiça social está ligada com a paz. Não é possível justiça sem paz. E não há paz se você oprime as pessoas. E aí é que vem o detalhe, porque se você pegar o Salmo de hoje, você vai ver que também tem essa ideia, né? Nos seus dias a justiça fluirá. Perfeito. Com equidade ele julgará os vossos pobres. Aqui é uma visão legal, né? Libertará o indigente que suplica. Vai libertar o indigente. O indigente é um miserável. Sim, vai libertá-lo da miséria. Né? E o pobre que ninguém quer ajudar. Está vendo? Novamente. E ele diz que por isso as gentes cantarão o seu louvor. E se você vai adiante, se você vai ver a fala de Paulo aos Romanos, você vai ver que novamente ele fala em concórdia um com os outros. Porque nós somos um só coração e uma só voz. Ele não está dizendo que nós temos que ter uniformidade, e sim unidade. É totalmente possível que duas pessoas discordem entre si, ou seja, não há uniformidade, mas que haja unidade. Nós discordamos, mas no que é essencial nós concordamos. Né? Muitos do que assistem essa live talvez não sejam católicos como eu, mas acredito que todos que assistam essa live acreditam que Deus existe. Ou seja, existe uma unidade, mas não existe uma uniformidade. E isso é importante porque ele traz a ideia, né, que a harmonia e a concórdia são criados pela unidade, não pela uniformidade. Ou seja, é possível que nós discordemos, mas que nós não nos tornemos inimigos. E aí é muito interessante porque ele fala que Cristo justificou os judeus pela lei e os pagãos pela misericórdia. Ou seja, ele permite vias diferentes para pessoas diferentes. E nós voltamos aqui para o Evangelho, onde nós vemos João Batista, o único profeta do Novo Testamento, aquele que anuncia e vê o Messias. Batista era um membro de um grupo de pessoas que eram os batistas. Os batistas eram judeus que acreditavam que através da escolha por não pecar, do batismo na água do Rio Jordão, você se tornaria cada vez melhor, até que um dia você estaria, vamos dizer, puro e morreria em paz. Oi, Fátima, boa noite, paz, ou boa tarde, paz e bem. E por isso ele fala, convertei-vos, o reino dos céus está próximo. Por isso as pessoas falavam os pecados para ele e ele as corrigia. Mas aí aparecem os saduceus e os fariseus. Aqui a gente tem que novamente fazer um contexto, para que a gente não entenda o que a gente está falando. Os fariseus e os saduceus eram um partido religioso, mas como o Estado era teocrático, ou seja, era baseado numa religião, eles também eram um partido político. E primeiro havia uma grande
briga entre os fariseus e os saduceus. E havia uma coisa pior ainda, que eles usavam da religião para oprimir as pessoas, para impor a elas um jugo religioso pesado, difícil de lidar. O próprio Jesus fala: vocês amarram pesados fardos nas pessoas, mas não movem um dedo para carregá-las. Quando João Batista vê essas pessoas, ela sabe que essas pessoas não estão realmente querendo uma conversão. Então ele faz o que o bom profeta faz. Ele denuncia. Ele diz: vocês estão em erro. Vocês não podem viver assim. Vocês têm que mudar, vocês têm que produzir frutos. É por isso que a profecia é essencial na igreja. A igreja não pode se calar frente ao mal. A igreja não pode se calar frente a uma sociedade injusta. Dom Oscar Romero, homem que eu tenho profunda admiração, santo que eu sou devoto, fala que numa sociedade injusta, se a igreja não é perseguida, é porque ela concorda com a injustiça. Então nós temos que produzir frutos de profecia, frutos de denunciar o que é errado. E dentro dessa visão, eu preciso fazer uma denúncia nessa live. Eu preciso denunciar um escândalo. Eu preciso denunciar uma coisa totalmente obscena, imoral. Minha esposa aqui do meu lado, ela inclusive já se queixou disso comigo e ela está certa de se queixar. Eu fiquei sabendo que jogadores de futebol, um deles é o Ronaldo Fenômeno, mas parece que há outros, foram lá no Catar e comeram bifes folheados a ouro. Custaram R$9.000 o bife. Vocês me desculpem, pessoal, isso é imoral. Eu hoje de manhã, antes de saber disso, eu estava lendo isso aqui, ó. O texto base da campanha da fraternidade está aqui, ó. Qual é o assunto? Né? Fraternidade e fome. Pessoal, nós temos 1/3 dos brasileiros abaixo da pobreza. Eles não ganham, pessoa não ganham nem R$500. Fátima está comentando aqui. Que absurdo! Ela também está escandalizada, amor. Nós temos 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Pessoal, um bife desses, né? Eles não estão vendo que o mundo passa fome. É isso mesmo, Fátima. Não estão nem aí. Se você pensar que numa família, por exemplo, de 2 pessoas abaixo da linha da pobreza, elas não ganham R$1.000. Um bife desses era mais que 9 meses do salário dessas pessoas. É inaceitável. Primeiro que o ouro não modifica em nada o alimento. O ouro não torna o alimento melhor, mais macio, mais gostoso, não. O ouro é absolutamente inerte, então ostentação pura. Ostentação. E já dizia numa realidade. Travou, foi tão escandaloso que travou o Instagram. Já dizia Santo Agostinho que a superabundância de bens na mão de poucos, numa realidade de escassez, é pecado. Não sou eu que estou dizendo isso, é Santo Agostinho. Você não pode ostentação, você não pode fazer uma coisa absolutamente sem sentido. Que vale um dinheiro absurdo. Mesmo.
mesmo que eles tenham esse dinheiro sobrando. Não é justo, não é certo você gastar um dinheiro desses. Isso é o salário isso é o dinheiro que algumas famílias têm para viver um ano. Vocês me desculpem. Eu sei que muitos gostam desses jogadores, o admiram e tal, mas eu estou brigado com todos eles. Eu sei que eu não faço a mínima diferença para eles, que eles não vão nem se perturbar comigo, mas eu os denuncio. O que eles fizeram é errado. O que eles fizeram é pecado. Não se pode fazer isso. É mais ou menos o que nosso João Batista fala: raça de cobras venenosas. Quem vos ensinou a fuga da ira que vai chegar? Sabe, pessoal, eu rezo que eles caiam em si e se arrependam. Que eles virem e falem: nós fizemos um pecado muito grande. Né? Se sobra, faz o bem a quem nada tem. Perfeito! Perfeito. Você viu a frase da Fátima, amor? Se sobra, faz o bem a quem nada tem. Isso mesmo, Fátima, perfeito. Vou usar essa frase, vou te dar o crédito, tá? Eu admirava Ronaldo, mas também denuncio. É inaceitável. Víboras. Isso aí, Fátima, é isso. Ah, Bernardo, mas você vai fazer isso, algumas pessoas vão ficar irritadas com você. Que fiquem. Que fiquem. Eu não tenho problema com isso, não. Nós precisamos denunciar o que é errado. Ah, Bernardo, está faltando dinheiro no hospital. Está errado. Ah, fulano, ele explora as mulheres no trabalho dele. Está errado. Sabe, pessoal, a gente não pode se conformar com o mal. E se hoje nós queremos um tempo de paz, nós precisamos antes de uma sociedade justa. Como diz o Papa Francisco, não há democracia com fome. Como diz o Bernardinho aqui, não há justiça se o povo é oprimido. Que nós nos esforcemos, como pede a CNBB na campanha da fraternidade, que nós consigamos construir uma sociedade onde a fome não seja uma realidade. E que isso passa inicialmente pela que as pessoas mudem a postura de indiferença. Que as pessoas não aceitem pagar o que uma família ganha por um ano para comer um bife. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Fátima está falando, né? Que fiquem. Tô nem aí, exatamente. Tem que denunciar o que é o mal. Isso mesmo, Fátima, é isso mesmo. Fátima mandou um amém, uma mãozinha de oração. O mozinho está te mandando um abraço, Fátima. Sabe, pessoal, eu sei que às vezes as pessoas falam: Bernardo, mas você não pode falar isso não tem nada a ver com o evangelho, isso é evangelho puro. Obrigado, diácono, pela reflexão. A gente faz o possível. Isso é evangelho puro. Né? Isso é beijos na Mônica, mandando inclusive emoji de beijinho para você. Isso é evangelho puro, é o evangelho daqueles que seguem Jesus, que se preocupam com o reino. Bom, pessoal, vou me despedir, tá? Hoje eu já estive na comunidade de Santo Antônio, já fizemos uma celebração da palavra. Agora a gente vai tentar descansar um pouco. E vamos firmes, vamos juntos. Amanhã a gente se vê. Depois, 19h30, nós estamos juntos, tá? Até lá, eu deixo vocês com a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Mesmo sendo domingo, eu vou pedir a intercessão de uma pessoa.
Pedir a intercessão do anjo bom da Bahia, pessoa dedicada aos pobres, pessoa que correu risco pelos pobres. Estou falando Santa Dulce dos pobres, né, irmã Dulce? Jairton está mandando um amém, com mãozinha de oração. Obrigado, Jairton. Por intercessão de Dulce dos pobres, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, que vos anime a ser profetas. Vamos juntos. Amanhã a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.